Quando eu estou falando assim de profundidade na história ocidental, eu estou falando de crenças e de ideias e de noções cujas origens, expectativas, né, que as sociedades às vezes têm, principalmente em momentos de crise, em situações de estresse muito elevado, crenças e expectativas cujas origens repousam na antiguidade, né? Repousam, hoje os historiadores podem mapear bem certas ideias-chave, certos pensamentos que vieram se desenvolvendo e vieram somando e se transformando e adquirindo uma feição muito clara ao longo de um período de tempo muito, muito longo. Em geral, quando a gente vai reconstruir, de onde é que surge essa ideia de que as coisas podem ser miraculosamente salvas por uma intervenção divina, por uma intervenção sobrenatural, né? De onde que nos momentos de desespero das sociedades, quando é que isso começou? Bom, em geral, pela forma como isso se dá, nós encontramos isso provavelmente documentado no Egito Antigo, mas aonde, porque você tem lá expectativas de um faraó restaurador, coisas assim factuais, porque no Egito, muita coisa começou no Egito, em termos de ideias religiosas no mundo antigo, né? No Ocidente, evidentemente, né? As pessoas também falam muito, os historiadores falam muito também dos persas, os mazdeístas, a antiga religião de Zoroastro, século 8, 6 a.C., que é uma espécie de transposição de certas ideias hindus, uma atualização, a expectativa na imortalidade, na existência de uma ordem universal, de um conflito entre o bem e o mal, que em algum momento vai ser solucionado em favor do bem. Isso é uma coisa muito forte no pensamento persa antigo e isso se localiza lá. Agora, para nós especificamente, a primeira grande síntese disso se dá no desenvolvimento do pensamento profético judaico, cuja importância, então, para entender as origens disso tudo é muito grande. Os profetas, em geral, a gente fala deles de uma forma geral, os profetas judeus, mas eles têm um desenvolvimento histórico do seu pensamento, né? Que começa lá em Amós, no século 8 a.C., e vai terminar em Zacarias, esses últimos profetas, já depois da restauração do segundo templo de Jerusalém. E esses profetas, eles vão desenvolver uma série de teorias muito acabadas, muito claras, sobre o caráter da história como um drama universal, presidido por um Deus único, que governa o universo independente da vontade das pessoas, e na maior parte das vezes contra a vontade das pessoas. E que esse Deus, ele atua nesse mundo através de pessoas iluminadas, de profetas, né, e que não tem nenhum tipo de compromisso, ou em geral eles denunciam as injustiças sociais. Amós, por exemplo, é o primeiro a identificar que Deus tem um compromisso com a justiça. Como você sabe, né? Como é que a questão toda de Amós e dos profetas posteriores, como é que você sabe que uma pessoa fala em nome de Deus? E o Amós e os profetas posteriores vão dizer, não, é porque quando algum de nós fala de justiça, de amparar os pobres, de amparar as viúvas, de denunciar os descalabros no templo, dos sacerdotes, é Deus falando. Deus tem esse compromisso essencial com a justiça, independente da vontade das pessoas e contra as hierarquias sociais, de uma forma geral. Todos esses profetas, pelo menos até os chamados últimos profetas, os profetas do segundo templo, que são profetas oficiais, mas os outros não eram sempre críticos, todos esses profetas, eles criticavam o mundo como tal, não respeitavam as hierarquias. Isso era muito original no mundo antigo, porque em geral as hierarquias sociais tinham seu sentido. Se entendia que os homens acompanhavam hierarquias naturais e não havia porquê Deus, isso aliás, quando os filósofos clássicos
os filósofos pagãos vão começar a entender melhor o cristianismo e o judaísmo, eles vão sempre criticar muito isso, vão achar isso, aliás, ridículo. Celso, um filósofo neoplatônico que vai dialogar com os cristãos, ele vai achar isso patético. Ele vai dizer assim, mas vocês acreditam num Deus que é o Senhor de todo o universo, é o Senhor de tudo, e que se volta permanentemente contra a ordem que Ele mesmo criou. Então por que Ele a criou? Não faz muito sentido, né? Essa era realmente era uma questão, mas aí com relação a isso nunca houve uma resposta específica, porque é uma questão de fé. Esse é um dos problemas, né? Em teologia, o problema do mal, o problema são questões que os teólogos sempre refletiram, mas que para os filósofos clássicos gregos isso não fazia muito sentido. Mas de qualquer forma, esse sistema, esse pensamento tem sua importância. E ele tem a sua importância porque ele também, é claro que ele vai formar uma tradição muito sólida, que é uma tradição que vai estar por trás do judaísmo como sistema, mesmo depois do desastre no qual os judeus se envolveram nas duas guerras judaicas, que são dois desastres no sentido que as expectativas de que Deus iria salvar os judeus não se verificaram, mas isso vai ser muito importante para os cristãos e vai ser muito importante para os muçulmanos também, que vão herdar esse tipo de tradição, esse tipo de crença no poder absoluto de Deus, na irracionalidade da vontade divina, porque isso é um elemento também importante. Isso que os gregos diziam que era irracional, os muçulmanos, por exemplo, onde esse pensamento chega ao seu limite extremo, vão dizer que não é realmente irracional. Você não se trata de achar que Deus criou o mundo, como é que Ele criou o mundo e se volta contra esse mundo. Não, é que Deus, o que Ele pensa, o que Ele atua, ninguém sabe. Não tem nenhuma razão, não faz parte da nossa lógica do mundo. Mas para nós especificamente, voltando aqui ao Ocidente, ou seja, no Mediterrâneo, esse pensamento ele vai ter adquirido determinadas, ao longo da história, determinadas conotações, porque vai ocorrer uma fusão muito importante através do cristianismo entre essas noções judaicas antigas e o aristotelismo, né, e o pensamento grego. E a perspectiva muito complexa que os teólogos cristãos medievais vai culminar, principalmente aqueles que vão, a partir do Império Carolíngio, vão começar a pensar em unir, fazer uma amálgama de todas essas tradições judaicas, cristãs, gregas, romanas, vai misturar o antigo direito judaico com o antigo direito romano, com a ideia da lei natural, essa coisa toda que culmina em São Tomás de Aquino, no caso do pensamento católico, e em Maimônides, no caso do pensamento judeu, uma amálgama muito complicado, né? Mas, resumindo um pouco os problemas que isso vai colocar, e que é uma característica do pensamento ocidental, é a crença disseminada, muito forte, extremamente, com efeitos políticos tremendos, muito interiorizada nas sociedades ocidentais, não só entre cristãos, mas também entre os judeus, de que quem vai tratar disso, quem vai teorizar isso, bom, isso vai começar a ser percebido que isso existia, é claro, na modernidade, a partir do século XVI, as pessoas vão começar a se dar conta de que assim que o mundo era pensado. Mas há um historiador muito importante, Arthur Lovejoy, nos anos 20, o chamado pai da história das ideias, que escreveu O Grande Encadeamento do Ser. Ele entendeu que o que acontece é que, por diversas fusões, por diversas sínteses, por um envolvimento muito grande da igreja e das instituições religiosas em difundir esse tipo de pensamento, passou-se a acreditar que o universo, isso estamos falando aqui da Europa Ocidental e da Europa Oriental também, né? Em todas aquelas áreas onde o cristianismo se instalou, o universo era constituído por uma hierarquia uma hierarquia de qualidades, né? Que começava dos níveis mais baixos, desprovidos de qualidade, e subia para níveis cada vez mais superiores de qualidade, até chegar a Deus, o ens perfectíssimos, até chegar ao divino, a qualidade por excelência.
essa hierarquia de qualidades era entendida na perspectiva, por exemplo, clássica judaica, como uma hierarquia de purezas. Era assim que os judeus entendiam um pouco as coisas. Mas na mescla com o aristotelismo e com o direito romano e grego, essa hierarquia passou a ser uma hierarquia de virtudes, mais propriamente do que uma hierarquia de purezas. E os próprios judeus acabaram aceitando essa hierarquia de virtudes como mais relevante que uma hierarquia propriamente de pureza, tanto que a pureza pode até ser, a virtude é superior à pureza. E esse processo fazia com que, isso é São Tomás de Aquino, é muito claro nisso, né? Acompanhando Aristóteles, evidentemente, mas coincidindo isso com as perspectivas hierárquicas, né, da teologia cristã, de origem judaica, da revelação, de que os homens fortes e burros tinham naturalmente funções subalternas na sociedade. E os homens inteligentes e mais sofisticados estavam destinados pela natureza ao mando. Então você tinha hierarquias naturais e hierarquias humanas, que eram naturais, já que o aristotelismo e depois o pensamento cristão medieval incorporou a tese da lei natural, do direito natural, para o entendimento das hierarquias. Então as coisas são naturalmente, essa é a grande discussão, né, do direito medieval, tomando elementos do direito clássico, sobre as leis naturais, o direito natural. Existem coisas que são naturais, independem, na verdade, da sua crença em Deus ou não. Isso diferencia a tradição judaica e cristã, por exemplo, mas principalmente a cristã, da tradição muçulmana, que eles nunca acreditaram no direito natural. Mas a tradição cristã, no direito natural. Existem coisas que independem de você crer em Deus ou não. Elas acontecem, elas são, por exemplo, Santo Agostinho, não estou falando do aristotelismo, estou falando do platonismo, é só Santo Agostinho. Ele vai dizer assim, por exemplo, um homem não pode viver com outro homem, não pode manter relações com outro homem. Isso não é natural. Por que não é natural? Porque Deus disse que não é natural, porque existe uma razão nisso, há uma racionalidade. Quer dizer, um homem com outro homem, a relação é uma relação estéril. E a lógica da natureza é a reprodução, são as pessoas terem filhos. Então, se há uma relação que não corresponde a essa lógica, ela não é natural. Então, o que é que essa tradição afirmava? Que existia uma hierarquia realmente de virtudes, que você podia compreender a sua racionalidade, né? Independente até muitas vezes de Deus. Isso é muito importante, porque vocês sabem muito bem que no século XVI, mas principalmente em direção ao século XVIII, a tese do direito natural vai ser descolado da religião de tal forma que vai permitir, vai ser o grande pressuposto, o grande elemento legitimador para as revoluções liberais. Em nome da natureza. Os seres humanos são naturalmente livres, os seres humanos são naturalmente proprietários. Eles vão descolar isso da religião, porque o direito natural sempre foi, de uma forma ou de outra, razoavelmente descolado da religião, embora os teólogos dissessem que não, que a lei é natural, mas é porque Deus a inspira, etc, etc, mas foi descolado. Então, essas estruturas hierárquicas, elas foram muito eficazes por milênios para a consolidação das hierarquias sociais no Ocidente. Não vamos nem entrar aqui em questões de Índia, mas no nosso caso aqui, porque a gente ainda quer terminar na revolta de contestado, né? Porque essas questões de construção de hierarquias naturais, isso é um fenômeno mundial. Mas no caso do Ocidente, isso foi muito eficaz, porque as pessoas elas se consideravam, elas sabiam seu próprio lugar no universo em função da sua comparação com as pessoas que estavam acima delas, né? Então eu sou pobre, eu sou assim, Deus me fez assim, Deus quer assim, e eu realmente não tenho qualidades nem virtudes para desejar isso, né? Eu não tenho esse tipo de raciocínio, esse tipo de entendimento que é fortíssimo, poderosíssimo. Ele é realmente um sistema muito bem sucedido. Ele só não é mais bem sucedido porque o Deus que os cristãos acreditavam, ou os judeus também, ele não era exatamente o Deus clássico sobre o qual o aristotelismo havia constituído essa hierarquia de virtudes. Era um Deus que não tinha compromisso com hierarquias quaisquer, seja de virtudes ou de pureza. Então, o que vai acontecer
no tempo todo na Idade Média, são chamados movimentos milenaristas, que foram muito estudados, desde o Norman Cohn, né, a Senda do Milênio é um clássico, mas eles vêm sendo estudados desde então. Que eram movimentos que partiam dos próprios pressupostos do grande encadeamento do ser, para criticar, porque você fica pensando assim, esse universo é uma hierarquia de virtudes. Mas, ora bolas, esses padres, esses bispos, essas personalidades que estão acima de nós, eles são corruptos, eles são ladrões, eles são isso, são aquilo, eles não são virtuosos. Então o que a gente pode fazer? Não, nós temos que batalhar pela virtude. Então não era incomum na Idade Média, na Europa, em plena Europa Ocidental, Central, que aparecesse um camponês, uma figura humilde, que supostamente, pela concepção dominante ideológica, era uma pessoa sem qualidades, mas que Deus lhe dava essa qualidade. Por quê? Porque Deus escolhia o virtuoso. Ele denominava quem era virtuoso. Então, vai dizer, essa é uma sociedade de virtudes, uma hierarquia de virtudes, vai dizer esse líder camponês. O último deles na Europa, o último deles foi Thomas Müntzer. Né? Já na Alemanha, em plena reforma religiosa. Foi o último. Ou pelo menos foi o último em forma de grande fenômeno. Dentro do judaísmo, dos últimos foi Sabbatai Zevi, o movimento messiânico. Né? Nessa conotação. O que é que eles dizem? O que é que essas pessoas, esses indivíduos vão dizer? Isso é realmente uma sociedade de virtudes. É uma sociedade de qualidades e virtudes. Mas os que estão acima não são virtuosos. Então eu, que estou abaixo, sou, no entanto, mais virtuoso do que aquele que está acima. Então Deus me manda restaurar a virtude, sob outras bases. Mas o discurso que ele toma é o discurso do sistema enquanto tal. Né? Agora, por ser discurso do sistema enquanto tal, ele não se sustenta. Porque esses movimentos, que são movimentos, como se diz, messiânicos, ou seja, são movimentos que gravitam em torno de um Messias redentor, quer seja redentor da pureza, quer seja redentor da virtude, ele trabalha contra uma ordem social, utilizando o próprio discurso desta ordem social contra ela. Pode funcionar por um certo tempo, mas acaba não funcionando porque é muito evidente a todos os protagonistas de que aqueles que se dizem virtuosos para conspirar contra a ordem social virtuosa, ora bolas, eles não são virtuosos. É um discurso que fica preso dentro dele mesmo, permanentemente. Então, a situação desses movimentos messiânicos, milenaristas no período medieval, são trágicos, totalmente trágicos, geralmente são trágicos. Ou seja, eles, no caso, por exemplo, da Europa, todos os movimentos milenaristas, eles arregimentam, alguns mais bem-sucedidos, outros menos-sucedidos. Você tem a história de todas essas heresias, sei lá, do livre espírito, as heresias dos fragelantes, né? Esses, então, tentavam alcançar virtudes máximas de Jesus, que é a virtude da dor, da experiência. E nisso eles se tornavam superiores ao Papa, a qualquer um que estivesse ali por perto. Porque se eu me igualo a Jesus no seu sofrimento, olha, evidentemente que eu sou superior ao Papa, eu sou superior a qualquer rei. Eu me coloco no topo da hierarquia social, no topo da hierarquia de virtudes, né? Mas só que esses movimentos, eles acreditavam em alguma coisa que não era real, porque na verdade o sistema, não, apesar do que eles acreditavam, e apesar do que era difundido, o sistema não funcionava por uma hierarquia de virtudes. Era uma outra coisa. O sistema funcionava, na verdade, por relações de poder e de força, né, efetiva. Né? A hierarquia de virtudes, ela atribuía ao quem tinha poder uma virtude. Isso era uma questão ideológica, mas não necessariamente essa pessoa tinha essa virtude, mas a ela era atribuída. É como na democracia, por exemplo, você pode ter uma pessoa eleita pelo povo, por exemplo, mas não necessariamente ela representa os interesses do que quer que isso possa chamar do povo. É o elemento jurídico que legitima o seu poder, né? Isso é que é o fundamental. É o pressuposto jurídico que legitima a autoridade. Isso é o importante. Então a virtude do Papa, a virtude do cardeal, a virtude do rei o legitimava, mas isso não queria dizer que necessariamente ele fosse virtuoso. Aí ele era legítimo porque tinha um poder de fato sobre aqueles que estavam embaixo.
Então, era muito comum que o líder messiânico, ele de repente se desse conta, no meio do caminho, e o movimento messiânico se desse conta, que embora eles estivessem recheados de virtudes, todos eles fossem castos, ou fossem, como é que é? Que se chicoteavam, flagelantes no mais alto grau, consequentemente iguais a Jesus, etc. E de repente eles se davam conta de que isso não adiantava, isso não era suficiente. Eles não tinham força, simplesmente. Os exércitos dos reis e dos papas eram muito superiores à sua capacidade e simplesmente eram cercados e esmagados. Agora, esse tipo de crença, ela só emergia nos momentos de crise, né? Nos momentos de crise de hegemonia, né? Nos momentos em que você não tinha por parte dos núcleos, é o mesmo caso do Sabbatai Zevi, por exemplo, entre os judeus, né? Ele toma para si, ele se entende ungido por Deus. Essa é uma história, não é muito conhecida, mas é muito interessante, porque sempre se compara Thomas Müntzer com o Sabbatai Zevi, que são mais ou menos fenômenos um pouco cronologicamente paralelos, não tanto assim, mas do ponto de vista histórico sim. Ele está com Deus. Ele está com Deus. Então ele acha que Deus vai colocá-lo, não só chefiar os judeus como todos, mas ordenar mas comandar uma reordenação do mundo. Ele fica perplexo de que por mais que ele estivesse com Deus, consequentemente com a virtude, com a pureza, não havia força suficiente para enfrentar o exército do sultão, dos turcos, né? Ou de quem contra qual ele estivesse enfrentando. Não havia condições, né? E essa perplexidade geralmente fazia com que o movimento, em determinado momento, se esfacelasse ou fosse massacrado. Porque eles não tinham condições de fazer uma crítica do sistema concreta, objetiva. Eles faziam uma crítica do sistema a partir dos próprios princípios do sistema. Não funcionava. Agora, isso é muito importante, essa tradição, essa origem, essa tradição messiânica, salvífica, porque o que vai acontecer, por isso diz que a revolta de Thomas Müntzer é muito importante, porque ele é a última em tal dimensão, ele realmente levanta os camponeses da Alemanha em plena crise da reforma, em nome de uma plataforma messiânica, salvadora. Mas a partir daquele momento, e é isso que sempre quando se estuda as lutas religiosas do século XVI e XVII, onde isso foi comum, né, em menor ou maior grau, não tão grave, nem tão generalizado quanto Thomas Müntzer, porque a revolta de Müntzer, ela era realmente uma revolta milenarista clássica aos moldes medievais. Mas ao longo do século XVI e XVII, as guerras religiosas na Europa são importantíssimas para entender as grandes transformações do mundo no século XVIII. Nessa época, muitos pensadores protestantes que poderiam, por exemplo, enveredar pelo caminho do Müntzer e acreditar nessa aparição divina, nessa intervenção virtuosa de Deus através do profeta, muitos pensadores, especialmente na França, especialmente na tradição huguenote, mas não só nela, não. Também entre os protestantes ingleses, durante as guerras religiosas na Inglaterra, eles vão começar a acreditar que, não, você está com Deus sim, mas não necessariamente a partir dessa crença na hierarquia de virtudes, mas você está com Deus através da lei natural das coisas. Então não se trata de você fazer um apelo a Deus ou esperar que Deus dê você forças inimagináveis num momento, forças sobrenaturais para investir contra a natureza. Não. Você tem que entender que Deus também arma os homens, né? Isso é uma coisa que vai começar, principalmente no século XVII. Deus arma os homens com o entendimento da razão do mundo. E isso é divino também, eles não estão dizendo que não é. Isso é divino também, mas é uma coisa muito mais racional. Então eles vão começar a dizer, não, por que o rei tem que ser deposto? Ou por que o rei é isso ou aquilo? Não, porque os reis, eles surgem do consentimento dos governados. Isso é uma coisa natural, etc, etc. Então, esse tipo de lógica que começa a se desenvolver no século XVII prepara o império da lei natural ou do direito natural como pressuposto legitimador das revoluções.
É um outro tipo de desenvolvimento, onde as causas da rebelião, as causas da insurreição, as causas da luta contra a tirania e a injustiça já não partem mais da lógica do encadeamento do ser, das lógicas de virtudes, parte de outros pressupostos que começam a ser descobertos. Né? Ou quando Locke fala sobre o ser humano, ele tem um direito natural à propriedade do seu corpo. Isso aí é uma coisa muito diferente de tudo que havia sido, porque nunca São Tomás de Aquino tinha dito que o ser humano tinha o direito natural à propriedade privada. Ele nunca disse isso. Ele dizia que, não, que realmente há um direito natural de não ser roubado. Isso é uma coisa, realmente. Agora, a propriedade privada, dizia São Tomás de Aquino, é desejável. Ela não é necessariamente uma imposição de direito natural. Quando aí o Locke chega e diz, não, o direito natural é um direito, a propriedade privada é um direito natural do homem, aí ele faz um grande avanço, né, em cima e rompe com toda uma tradição, exatamente a tradição das virtudes. Né? Ele diz, não, todo ser humano tem direito. Mesmo você que não é virtuoso dentro dessa sociedade, você é um camponês, ou você é um negro, ou você é um judeu, você tem o direito à propriedade do seu corpo. Mas onde é que isso está escrito naquelas hierarquias? Não, isso não está escrito lá, isso está escrito na razão da natureza, eles vão dizer assim. Então já era uma ruptura. Então o surgimento da sociedade do direito contemporâneo, ele implica em um processo crescente de ruptura com essa hierarquização natural. Tanto que hoje ninguém admite, não sei se eu vou falar isso, que alguém aqui é naturalmente desigual do outro, porque um é forte, o outro é fraco, um é inteligente, tem que mandar sobre o que é fraco. Não, isso não existe. Isso é considerado uma aberração. Nós diríamos, utilizando uma expressão teológica, isso é abominação. Você não pode dizer uma coisa dessas, é uma coisa terrível. Não tem a menor dúvida, mas isso foi um desenvolvimento do direito. Agora, as sociedades, elas caminham de forma desigual nisso. Né? Isso, por exemplo, na própria França, isso é uma coisa complexa. Por quantos anos a França esteve envolvida em guerras para separar a igreja do Estado? Poxa, mais de 100 anos. A igreja e o Estado foi separada na França várias vezes. Começou na Revolução, mas a última, sim, mas depois retornou, rompeu de novo, retornou de novo. A última foi em 1905. Foi a última vez em que a igreja foi separada do Estado na França, em 1905. Quer dizer, eles ficaram às voltas com isso por mais de um século. Muito difícil. É só para mostrar, só para apontar, que esse processo é um processo de longa duração. Existe uma tendência cada vez maior para isso, mas a ideia, por exemplo, muitas sociedades mesmo na Europa acreditam. Não, realmente um rei é importante. Por que o rei é importante? Porque se acredita que determinadas famílias detêm certas virtudes que são diferentes. É claro, se você dizer a família real inglesa é virtuosa, espera um pouquinho, né? Eles são tão iguais, tão... eles não são, mas aí é uma coisa muita gente acha que não pode se retirar aquela família daquela família. Né? Existe a coisa do sangue. Então, você acredita... Exatamente, você tem sangues, você tem diferenças qualitativas entre os seres humanos. Daí a crença que os reis tinham sangue azul, por exemplo, ou que os reis tinham poder de cura, né? Então, os reis taumaturgos. Agora, nós estamos falando da Europa. É claro que os países mais ou menos afetados por isso, em função, claro, existem questões econômicas e financeiras envolvidas em todo esse processo. São questões, a lei natural... o direito à propriedade privada, existem demandas aqui por trás que são demandas econômicas, financeiras. Você tem que, no mundo antigo, o que você tinha não era teu. Né? No mundo antigo, estou falando, no mundo do grande encadeamento, você tem que agora definir que o que você tem seja teu, realmente, tudo isso. Em sociedades onde isso nem sempre caminha da mesma forma, as permanências são, você vê, na Espanha, por exemplo, já estamos chegando ao Brasil aos poucos. Mas na Espanha, por exemplo, em pleno século XX, eu peguei isso, vocês provavelmente não, mas quem se lembra quando a peseta circulava ainda, na época do Franco, as moedas franquistas tinham a cara do Franco e escrito em torno a seguinte coisa: Francisco Franco, caudilho da Espanha pela graça de Deus. Ou seja, ele reivindicava para si
uma virtude, uma qualidade específica, a qualidade da escolha divina. Né? O que dava o poder a ele era uma coisa sobrenatural. Ele não estava no poder por acaso, mas porque Deus o escolheu para isso. Então, isso é Espanha, em meados do século XX. Né? Agora, se nós atravessamos o Atlântico e vamos para umas sociedades coloniais, por exemplo, principalmente as construídas pela matriz ibérica, porque vocês sabem, os Estados Unidos é um caso singular, ele foi construído pelos protestantes fugidos das guerras religiosas na Inglaterra. Então eles já tinham outro tipo de entendimento já do que era o direito natural, essas coisas todas. Mas se você vem aqui para a América Latina, você vai encontrar a permanência, a sobrevivência dessa crença, né? A crença no grande encadeamento, né? E de que as coisas devem caminhar, porque é claro, o grande encadeamento, ele não sobrevive apenas porque as sociedades não avançaram em formas mais sofisticadas do ponto de vista político, jurídico ou econômico financeiro. Sobrevive também porque o grande encadeamento, ele é protetor, ele é harmonizador. Né? A ideia de que se você é pobre porque você nasceu pobre é uma ideia consoladora. E a sociedade do grande encadeamento, na virtude do grande encadeamento, está também o amparo, a esmola, né, o socorro àqueles que não foram favorecidos por Deus e pela natureza. Então, esse tipo de amparo, é claro, ele desaparece totalmente com a sociedade liberal. Né? Vocês sabem, nós todos vivemos aqui em uma sociedade de ciência, a gente sabe que aqui é mais ou menos cada um por si. Né? Ninguém está cuidando da gente, ninguém vai cuidar da gente, ninguém vai olhar pela gente. Não espera isso. A gente vai trabalhar e essas coisas, e batalhar para tentar chegar a algum lugar, mas não é isso. Então, o grande encadeamento, ele tem também uma dimensão protetora, que numa sociedade de transformação, o Thompson estuda isso naquele estudo sobre a crise das sociedades pré-industriais, quando ele fala sobre os movimentos operários na Inglaterra, no período em que estava ocorrendo o cercamento dos campos. Ele diz que os camponeses, eles trabalhavam politicamente para fazer valer, né, os direitos feudais. Quer dizer, o direito feudal, para eles, era protetor, porque a sociedade que estava se anunciando e que quebrava o grande encadeamento era pior, porque aí eles não tinham quem o protegesse, eles estavam entregues à sociedade. Essa história do Locke, de que depois disso aí, de que todo ser humano tem direito à propriedade do seu próprio corpo, é uma ideia revolucionária, claro, porque inviabiliza todas essas hierarquias e diz que não há escravos. Não existe nenhuma justificativa uma pessoa ser escrava. Mesmo qualquer ser humano tem direito. Mas o que isso está querendo dizer também é que cada um é cada um. Você é livre. Você está livre. Você é você mesmo. Né? Os elos que te uniam as pessoas, eles não são mais o que eram antes. Estão todos no mesmo nível. Isso é uma corrida. Por exemplo, nesse caso que o Thompson estuda, o problema dos preços. As feiras tinham preços tabelados. O camponês, ele não podia ser extorquido. Né? Então ele tinha que trocar bens por bens. Né? Era garantido que se aceitasse mercadoria por mercadoria. E era garantido que o dinheiro, só que no momento que o capitalismo está se desenvolvendo, os atravessadores, os comerciantes estão pedindo dinheiro, e o camponês não tem dinheiro. Então, que lei é essa? Eu quero fazer valer o direito antigo. Só que o direito antigo, os senhores já não estão mais interessados nesse direito antigo. Aí você tem essa perspectiva messiânica. Ah, não, alguém tem que restaurar isso. A quem que você pode recorrer para restaurar isso? Só pode ser Deus, que é o Senhor de toda essa estrutura. Né? Então, quando a gente vem aqui no Brasil, por exemplo, claro, a mentalidade dominante é eclesiástica, católica, apostólica, romana, onde o encadeamento, esse grande encadeamento é a grande realidade para você poder entender a sociedade. Né? Então você tem o rei, assim que se estrutura a sociedade colonial. Você vê que quando o Tiradentes, por exemplo, ele é preso, se vocês veem lá os autos da devassa, vocês vão ver isso, né? O Tiradentes, ele é inconfidente, porque ele traiu a confiança da rainha. Ora, a rainha, o que é a rainha? A rainha é uma instância social,
de uma qualidade superior, próxima a Deus, né? Na verdade, ela governa em nome de Deus. Deus dá toda a estrutura, Ele concede toda a legitimidade a essa hierarquia. Se alguém nessa hierarquia se furta a ela, como é o caso do Tiradentes especificamente, ele se furta àquela mesma fonte que deu a vida. Então, pena de morte. O princípio da pena de morte é claríssimo. Não só a pena de morte, como tudo aquilo que ele construiu durante a sua vida, volta para Deus. Ou seja, para os cofres do rei, né? Que é concretamente quem administra Deus. E a terra e o lugar onde ele viveu é salgado. Ele negou a fonte da sua vida. Negou a sua origem. Ele negou a si próprio. Esse tipo de lógica é a lógica do encadeamento. Então, aqui, essa era a lógica dominante. No período colonial, essa perspectiva era a única capaz de legitimar alguma coisa. A gente sabe, pelos historiadores que trabalham com as atitudes de inovação no Brasil no século XVIII, quando começa no século XVIII a existir aí um desenvolvimento de um pensamento racional, ou as pessoas começam a ler os filósofos franceses e as teses do direito natural, isso começa a acontecer, etc. Mas essas pessoas, elas expressam grupos muito pequenos da sociedade e elas não geram, como por exemplo nos Estados Unidos, eventos sociais grandes de crítica ao encadeamento. Nos Estados Unidos, logo de cara, eles tomaram a decisão de cortar, simbolicamente, né, ou metaforicamente, a cabeça do rei da Inglaterra. Eles não cortaram, porque os Estados Unidos estavam numa posição fácil, estavam separados da Inglaterra por um oceano inteiro. Mas, simbolicamente, o que eles fazem é dizer o seguinte: olha, o rei, não importa se ele é de família real, se ele tem sangue azul, nós não o reconhecemos, porque a natureza, o direito natural nos diz que os governos devem existir em benefício dos governados. Se ele não governa em nosso benefício, então adeus, rei. Aqui no Brasil, isso nunca conseguiu ser equacionado. Se vocês pegam, por exemplo, os diálogos, todos os inquéritos, é muito interessante. Os estudantes de história têm que andar por isso, pelos autos da Devassa e da Inconfidência Mineira, que são um documento fascinante. Se você pega todos os interrogatórios, vocês vão ver a grande dificuldade que eles têm de aceitar a ideia de que o rei... Então lá chega, não, vamos cortar a cabeça do governador, e a cabeça do governador vai ser... Aí lá chega, não faça uma coisa dessas, porque, nossa, a cabeça do governador não pode ser cortada. Aí o outro fala assim, vamos então fazer o seguinte, vamos armar os escravos, e vamos então para Vila Rica. E o outro fala, não, olha, não vamos armar escravo nenhum, essa história não está certa. Vamos tentar fazer isso sem armar os escravos. Então eles queriam fazer uma revolta sem armar escravos, sem cortar a cabeça do rei, ou seja, sem subverter o grande encadeamento do céu. É claro, não podia dar certo, porque a revolução, ela passava pela subversão do grande encadeamento, né? Então aqueles poucos que acreditavam nisso, esses ficaram ali, sobraram quando o movimento refluiu. E entre todos eles, o que ficou mais sozinho foi o Tiradentes, porque se você pega o Auto da Devassa, ele realmente parece que era o único que acreditava sinceramente no direito natural, né? Ele achava isso, que as pessoas tinham direito de se manifestar. Ele fala, né, várias vezes, não, eu acho sim, eu acho que é isso. Bom, esse foi executado. Então nós estamos falando do Brasil. A gente... Para o historiador é sempre fascinante, principalmente a gente que vive aqui no meio urbano, já 2, 3 gerações, ou 4 gerações de experiência urbana, ou seja, experiência de um direito contemporâneo. É sempre surpreendente quando nós estudamos esses grandes movimentos sociais do século XIX, final do século XIX, princípio do século XX, esses movimentos religiosos de Canudos ou do Contestado, finalmente chegando então ao Contestado. É sempre fascinante ver como essas lideranças políticas, premidas por uma situação social muito grave, em todos os 2 casos, ou seja, são comunidades. No caso dos sertanejos de Canudos, comunidades isoladas, que viviam ali numa situação de alheamento por 200 anos, não sei por quanto tempo. A cabeça deles funcionava de acordo com a tese do grande encadeamento. E só por isso eles eram estáveis socialmente. Entende?
A estabilidade social daquele universo sertanejo tinha a ver com a sua crença no grande encadeamento. Tem o rei, o imperador, tem o governador, tem os poderosos, e temos nós que vivemos de acordo com a vontade de Deus, etc, etc. Quando uma nova ordem chega, que é uma ordem que tira deles essa autonomia e que subverte, e que diz que o mundo deles não pode funcionar assim, eles se rebelam a partir disso. Então, a gente lê o discurso do Antônio Conselheiro. Não, isso aí é o sinal da grande tribulação. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é o que Deus previu, está lá no Apocalipse, são as tribulações, os grandes eventos extraordinários que estão acontecendo. Isso, o que é que tem? Não, o equilíbrio tem que ser restaurado. O equilíbrio vai ser restaurado por quem? Aí falta aqui a nossa amiga Jaqueline Hermann, para falar de Dom Sebastião, né, que é essa figura extraordinária na história de Portugal, esse rei que desapareceu na batalha de Alcácer Quibir, quer dizer, foi morto, mas desapareceu para o senso comum, e que foi entendido como um rei mítico, que voltaria exatamente quando o mundo tivesse um processo tal de desagregação, ele voltaria para agregar novamente, e dar início ao milênio, a esse período, esse reinado de Jesus na Terra. Esse não era só um fenômeno lusitano. Você tinha isso na Alemanha também, a figura do rei da montanha, né? Que era a figura do rei oculto. Isso acontece em vários lugares na Europa, né? A figura do monarca, do Messias escatológico, que vai retornar para isso. Então você encontra lá, já aqui em 1897, na Bahia, o Antônio Conselheiro falando de Dom Sebastião. Qual é a solução para a nossa incapacidade de se adequar a essa nova ordem que o Brasil está se inserindo no mundo? Porque o Brasil está sendo cobrado como país periférico, né, a se adaptar a essa ordem internacional. Qual é a nossa reação? A nossa reação é esperar que Deus intervenha realmente. Não é só esperar, aparece uma pessoa que incorpora isso e diz que Deus vai intervir. E aí, como todos os movimentos milenaristas de questionamento, só que agora a situação agora é muito mais dramática, na verdade, que o milenarismo medieval. O milenarismo medieval, ele encarava uma ordem que era uma ordem que compartilhava dos mesmos pressupostos. Agora não, o Estado republicano não está nem aí para isso. Realmente o objetivo dele é matar todo mundo e extirpar aquilo. Eles não têm nenhum compromisso com aqueles princípios, então não vai haver caridade. Sim, porque você podia contar com a caridade lá no período medieval, aqui não conta mais. E o outro fenômeno mais tardio é a revolução, é o levante de Contestado. E no caso de Contestado há um outro elemento também. Naquela região de Contestado, aquela região é uma região mágica, porque, entre aspas, né, vou falar que é mágico. Não, o professor Edgar falou que aquilo é mágico, não. É mágico do ponto de vista assim, metafórico, porque ali nós estamos próximos daquela experiência fantástica que foi a experiência missionária, jesuítica, né, das regiões, das missões. As missões jesuíticas do Paraguai, o efeito daquilo, a importância daquilo foi imensa. Para a formação de consciências e de atitudes. Muitos índios, os índios Kaiowá Guarani mesmo, até o dia de hoje, o Egon Schaden, que esteve lá entre eles, uma vez perguntou assim, eles acreditavam assim, falavam, qual é o pajé, né, o Egon Schaden conversando com eles, qual é o pajé mais importante? Aí ele falava, o pajé mais importante para nós é o quechuíta. Aí o Egon Schaden, claro, com essa história, fala, jesuíta, ele entendeu, né? Mas quem é quechuíta? Aí ele fala assim, quechuíta é um pajé que viveu aqui há muito tempo atrás, foi chamado pelo grande espírito para fora, foi chamado para a terra da promissão, e a gente espera que um dia ele retorne. Ou seja, eles tinham uma memória vaga étnica do período das missões, de como os jesuítas haviam administrado aquilo ali e os protegido, porque essa era a lógica da Companhia de Jesus. Não quer dizer que concretamente a Companhia de Jesus protegesse os índios, ela vendia os índios, né? Porque eles eram os únicos autorizados a descer os índios para as plantações. Mas a Companhia de Jesus os protegia formalmente, porque estava sob sua tutela. Então, esse tipo de experiência das missões, ela tem um eco
um contestado também, embora não só, mas é um dos componentes. A questão do contestado, vocês sabem, tem a ver com o fato do governo licitar terras naquela região, que era uma região produtora de mate, e passou por ali uma estrada de ferro, uma concessão estrangeira, e um monte de gente foi expulsa dali. A forma de ser deles tradicional foi violentamente alterada, e eles se perguntaram, né, essa ordem foi alterada, como é que ela pode ser restabelecida? Tem que ter uma intervenção divina. E aí você tem essa aparição do Maria, né, que é a visão, a organização do exército, a bandeira da cruz, a ideia de que realmente está se aproximando alguma coisa diferente, que aquilo é o sinal de algo, e a atitude do governo é a mesma, de Canudos, que é mandar matar todo mundo, ponto final. Não há muito o que dizer, porque esse movimento, ele não consegue, a crítica que ele faz ao sistema é uma crítica que não tem nada a ver, na verdade, não alcança as razões ou a dinâmica da crise na qual eles estão vivendo. O que estava acontecendo era que o governo tinha dado uma concessão de uma estrada de ferro e tinha dado terras para umas empresas estrangeiras, alguma coisa bem banal e bem corriqueira, né? E a reação deles é a reação messiânica. É a reação messiânica. E como toda reação messiânica, ela é infrutífera, porque não é que as reações não messiânicas posteriores, mas é claro, as reações posteriores que partem de pressupostos racionais e que envolvem o conhecimento do que está acontecendo são sempre mais bem-sucedidas. A deles não era. Então, o que é que nós, concluindo, nós podemos dizer sobre esse tema, né? Para sociedades periféricas ou sociedades que não foram atingidas pela modernidade, aquelas crenças na intervenção divina, política, a crença na restauração de uma hierarquia de virtudes, de qualidade, ela justifica e legitima uma ação política que, tanto na sociedade antiga, na sociedade pré-moderna, não conseguia alcançar seus objetivos porque ela não era real, ela era justa para aqueles que o viviam e absolutamente verdadeira, mas ela não era real, de fato, na organização da sociedade como um todo, porque não funcionava pelos seus pressupostos. Então você sempre gerava movimentos condenados ou a derrota absoluta, ou a algum grau de incorporação, porque isso também poderia acontecer, né? Nem todos esses movimentos na Idade Média, eles eram exterminados. Você podia, de alguma forma, às vezes, estabelecer acordos, políticas, incorporações, harmonizações, por exemplo, o movimento franciscano, que não é exatamente isso, mas diríamos, é um movimento de crítica a uma determinada ordem da Igreja Católica e foi encarado inicialmente de uma forma muito negativa, ele acabou sendo incorporado de alguma maneira e domesticado. Isso podia acontecer. Agora, numa sociedade liberal ou numa sociedade moderna, esse tipo de ação, ela só demonstra a impotência total dos agentes envolvidos. Ela é muito mais dramática do que no período medieval, porque ela está diante de um inimigo, ela se coloca diante de um inimigo que não acredita nem um pouco naqueles pressupostos. Acha aquilo ali um atraso total e está exatamente envolvido e tem toda a legitimidade para acabar com aquela ordem. Para acabar com aquela ordem. Então ele está acabando com essa ordem no grande sistema e quando vê de repente essa ordem emergindo dos setores subalternos, com muito mais autoridade, ele a sufoca, com muito mais autoridade. Muitas vezes é muito mais difícil separar a igreja do Estado, e é uma coisa complicada, com a República estava envolvido nisso nessa época, embora estivessem até com algum sucesso, por causa das políticas da igreja também, naquela época, que queria se separar de certa forma, né, porque as intervenções que o Império fazia dentro da Igreja Católica estavam sendo aviltantes para o papado, na visão que o papado tinha naquele momento específico da Igreja, né? Que a Igreja precisava se fortalecer como instituição diante do liberalismo e tal. Mas era difícil lidar com a Igreja, mas estava sendo operado. Agora, quando isso vinha de baixo, então era totalmente inaceitável. Pelo amor de Deus, as pessoas se perguntavam, né? Isso não pode ser aceito de jeito nenhum, porque a igreja nunca se meteu com isso, mas aquilo ali tem que servir de exemplo para tudo o que está acontecendo na sociedade, que é a ruptura do grande encadeamento, né? Agora,
há de se notar que a ruptura do grande encadeamento, ela tem vários objetivos e várias funções e funciona também de diferentes maneiras em diferentes sociedades. Né? Nem sempre a alternativa à ruptura do grande encadeamento é a igualdade da sociedade. Aqui no Brasil a gente sabe, por exemplo, que o que estava se falando no princípio da República era uma hierarquia de saberes, por exemplo. Os letrados sobre os iletrados. Né? Se admitia aí uma qualidade, uma diferenciação de virtudes, não em função de elementos transcendentes, mas, por exemplo, de acesso à cultura e à educação. Isso também construiu uma nova hierarquia. Né? Então, era uma hierarquia, mas certamente não sob os pressupostos ideológicos, religiosos ou teológicos do grande encadeamento. Então, essas eram algumas observações que eu gostaria de fazer sobre esse tema e agradeço muito à Biblioteca Nacional pela oportunidade de fazê-lo. Muito obrigado.